Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Em Manaus, a mãe de um médico contraiu Covid e precisou de internação. Sem conseguir nenhuma vaga nos hospitais da região, o filho teve que improvisar um tratamento em casa. A situação é reflexo do momento grave vivido na capital amazonense. A cidade de Manaus vive outra vez uma situação caótica na luta contra a Covid-19. Entre 1º e 11 de janeiro, foram registradas 1.979 novas internações pela doença, contra 2.128 em todo o mês de abril de 2020, o pior desde a chegada da pandemia. Sem conseguir internar a mãe de 56 anos gravemente doente com coronavírus, o médico Marcos Fonseca Barbosa não teve opção e foi obrigado a tratar Dona Ruth em casa. No Hospital Estadual 28 de agosto, com a mãe apresentando febre e passando mal, não conseguiram o devido atendimento. Após 4 horas sem ter assistência, eu peguei a minha mãe, coloquei no carro e trouxe para minha casa. Marcos, que trabalha em clínicas privadas também saturadas pela pandemia, classificou o cenário como uma zona de guerra. E eu não culpo os colegas. Eu não culpo os médicos que estavam ali, eu não culpo os enfermeiros que estavam ali. Porque a cada minuto que passava, chegava alguém muito pior que ela. Em casa com a mãe, ele conseguiu um tanque de oxigênio e um ventilador mecânico não invasivo, que instalou ao redor de um leito hospitalar improvisado no quarto. Marcos ainda contou que conseguiu manter a mãe viva com um nebulizador e um catéter nasal para facilitar a respiração. Para piorar a situação, o pai também adoeceu. Meu pai já apresentava também alguns sintomas gripais. E quando foi há 3 dias que ela começou a melhorar, ele começou a rebaixar. Só que o problema dele inicialmente não era a falta de ar, não era a insuficiência respiratória. Ele começava a ter alucinações. Segundo o médico, pai e mãe já não estão mais no oxigênio, apesar de ainda inspirarem cuidados. Com 2 milhões de habitantes, Manaus já vivenciou cenas de terror nos meses de abril e maio do ano passado. Na ocasião, valas comuns foram cavadas em cemitérios públicos e caminhões refrigerados instalados fora de hospitais para preservar os corpos dos mortos. O ano de 2021 começou batendo um triste recorde na capital amazonense, com 379 enterros nos 10 primeiros dias, mais do que os 348 realizados em maio de 2020. A Organização Mundial da Saúde criticou a concentração da aplicação de doses da vacina contra a Covid em apenas 10 países. Em uma coletiva de imprensa, o diretor para a região Europa da OMS, Hans Kluge, destacou os esforços da organização para que cada país obtenha vacinas contra o coronavírus, mas criticou a atual concentração constatada. 95% das 23,5 milhões de doses de vacinas administradas em todo o mundo estão em 10 países. Segundo o site de análise de dados Our World in Data, são eles Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emirados Árabes Unidos, Itália, Rússia, Alemanha, Espanha e Canadá. Não podemos permitir que nenhum país ou comunidade fique sem atenção. De acordo com o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, em pouco mais de um mês, cerca de 28 milhões de doses foram injetadas em 46 países. O surgimento de novas cepas do vírus ligou o sinal de alerta, especialmente as variantes detectadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil. A maior preocupação é com o impacto sobre os sistemas de saúde já sobrecarregados e com a possível redução na eficácia das vacinas. A Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, anunciou essa semana que tem eficácia global de 50,38%. Esse índice está dentro dos parâmetros da Anvisa para que a população seja imunizada. Assim como milhões de brasileiros, a Evelânia está ansiosa pelo início da vacinação contra o coronavírus. A gente torcendo para que saia logo, para que todo mundo comece a se vacinar, para sentir um pouco da vida normal, né? Para ver se a gente consegue um pouco ter um ânimo e mais de segurança de sair para trabalhar. A expectativa pela chegada da nova vacina está mobilizando os governos estaduais e toda a sociedade. E o que todos querem é o início imediato da vacinação em massa.
O Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo anunciaram que a vacina contra o coronavírus obteve 50,38% de eficácia global no estudo clínico desenvolvido. A eficácia global é o índice que aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam leves, moderados ou graves. Mesmo com a eficácia abaixo dos 60%, a Coronavac ainda fica dentro dos parâmetros para ser aplicada na população. A taxa de eficácia global, exigida tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pela Anvisa, deve ser superior a 50%. O Instituto já havia anunciado que nos testes no Brasil, a vacina atingiu 78% de eficácia em casos leves e 100% em casos graves e moderados, mas ainda não havia divulgado a eficácia global. Segundo o diretor de pesquisa do Instituto Butantan, Ricardo Palácios, a Coronavac é uma vacina eficaz e pode ajudar na diminuição da intensidade da doença clínica. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia através desse efeito esperado, que é a diminuição da intensidade da doença clínica. E é isso que nós conseguimos demonstrar. Os testes aqui no Brasil foram feitos em 12.508 voluntários, todos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Em São Paulo, o cronograma de vacinação deve começar no próximo dia 25 de janeiro, se a Anvisa autorizar o uso emergencial do imunizante. A Organização Mundial da Saúde alertou que a imunidade coletiva contra a Covid-19 não será alcançada esse ano. Mais de 50 países já vacinam a população contra o novo coronavírus e dezenas se preparam para fazer o mesmo. Mas a imunidade coletiva não vai ocorrer este ano no planeta. É o que diz a Organização Mundial de Saúde. Também chamada de efeito rebanho, a imunidade coletiva é obtida quando parte significativa de uma população fica imune a essa doença. A cientista-chefe da OMS alertou que o mundo não vai atingir nenhum tipo de imunidade populacional em 2021. Por isso, na entrevista coletiva em Genebra, Soumya Swaminathan insistiu na necessidade de manter as medidas de higiene, distanciamento e uso de máscara para conter a epidemia de Covid-19. Apesar da advertência, a pesquisadora exaltou a façanha dos cientistas ao desenvolver várias vacinas em menos de um ano após o aparecimento da doença na China. De acordo com a indiana, leva tempo aumentar a produção de doses e a imunização vai abranger bilhões de pessoas por todos os continentes. O governo reajustou as aposentadorias e benefícios do INSS. O aumento é baseado na variação do INPC de 2020 e vale para quem recebe acima do salário mínimo. O reajuste de 5,45% para aposentados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social que recebem acima de um salário mínimo foi oficializado. Com a medida, o teto dos benefícios do INSS passa de R$ 6.101 para R$ 6.433. Pela legislação federal, o índice de reajuste do benefício de aposentados e pensionistas que recebem valor superior ao do salário mínimo é definido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior. Segundo o IBGE, em 2020, o INPC ficou em 5,45%. Pela lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo fixado em R$ 1.100 neste ano. A contribuição para a Previdência Social também vai passar por atualizações a partir de fevereiro. As faixas de contribuição dos empregados com carteira assinada, domésticos e trabalhadores avulsos foram atualizadas e começam a valer já em fevereiro. Com o reajuste de 5,45% para aposentados e beneficiários do INSS, quem ganha menos vai contribuir menos e quem ganha mais vai contribuir mais. Com isso, um trabalhador que ganha R$ 1.500 vai pagar 7,5% sobre R$ 1.100, que é o novo valor do salário mínimo, mais 9% sobre os R$ 400 que excedem essa quantia, totalizando R$ 118 de contribuição. Já quem ganha entre R$ 2.203 e R$ 6.433 deve ter um reajuste entre 12% e 14%.
Para quem recebe acima de R$ 6.433, o pagamento deve ser de R$ 752, cerca de R$ 39 a mais em relação ao ano passado. Isso acontece porque a colaboração é limitada ao teto da Previdência Social. E se houver reajustes dos salários durante o ano, também deve ter mudança nos valores por conta do reenquadramento nas faixas de contribuição. Depois do intervalo, você vai ver que o comércio faz as liquidações de janeiro, dessa vez para recuperar o ritmo de vendas afetado pela pandemia. A gente volta já. O Ministério Público do Trabalho abriu pelo menos 3 inquéritos para verificar se a Ford está respeitando os direitos dos trabalhadores demitidos. No começo da semana, a montadora anunciou o fechamento das fábricas de Taubaté, no interior de São Paulo, Camaçari, na Bahia, e em Horizonte, no Ceará. A decisão da montadora causou manifestações de trabalhadores em frente às fábricas, mas até agora não surgiram opções. Todas as autoridades governamentais envolvidas com o assunto estão em busca de alternativas para manter os empreendimentos com outros donos. As negociações prosseguem. O presidente Jair Bolsonaro disse que faltou à Ford dizer a verdade e que está deixando o Brasil por querer mais subsídios. Dados do Ministério da Economia provam que, nos últimos 10 anos, a União realmente concedeu nada menos do que 44 bilhões de reais em incentivos para a produção de veículos no Brasil. Mesmo assim, a Ford pediu 335 milhões de reais emprestados do BNDES e fez 30 contratos de financiamento indiretos. Nos últimos 6 anos, durante uma recessão doméstica prolongada e uma crise sanitária internacional, cortaram 1/3 da produção de veículos no Brasil. As multinacionais do setor injetaram mais de 367 bilhões de reais nas subsidiárias brasileiras. Enquanto não chega a um acordo nas concessionárias da Ford, o que mais está acontecendo nos últimos dias é o cancelamento de negócios. E quem fechou o contrato para comprar um carro está pedindo dinheiro de volta e sem qualquer negociação. A inflação oficial de 2020 foi a maior dos últimos 4 anos. O resultado foi puxado principalmente pela alta nos preços dos alimentos. A pressão veio da alta nos preços dos alimentos e o resultado foi um ano com a inflação oficial acima do centro da meta, que era de 4%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fechou 2020 em 4,52%. Segundo o IBGE, esta foi a maior inflação anual registrada desde 2016, quando o índice ficou em 6,29%. A última pesquisa Focus do Banco Central revelou que os analistas do mercado financeiro estimavam uma inflação de 4,37% para o ano passado. Portanto, ficou um pouco acima da previsão. O grupo de alimentos e bebidas apresentou a maior variação, com alta de 14,09%. Em dezembro, o IPCA ficou em 1,35%, acima do 0,89% de novembro. Para 2021, o mercado financeiro subiu de 3,32% para 3,34% a previsão de inflação. O setor de serviços no país cresceu 2,6% em novembro. Essa foi a 6ª alta seguida do chamado motor da economia. Quando o governo divulga o PIB do ano anterior, o setor de serviços é o que merece maior atenção. Representa nada menos do que 60% de tudo o que o brasileiro gasta e faz girar o resto da engrenagem. Ao divulgar o resultado de novembro do ano passado, o IBGE informou que o setor ainda não recuperou o nível de fevereiro, um mês antes do início da pandemia. Mesmo assim, está demonstrando vigor. Das 27 unidades da federação, 19 registraram aumento no volume de serviços, com destaque para São Paulo, onde a alta foi de 3,2%.
As atividades que encontraram maiores dificuldades no período foram os hotéis, restaurantes, serviços prestados à família de uma maneira geral e transporte de passageiros. A lei que cria o programa Casa Verde e Amarela foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União. O programa vai substituir o Minha Casa Minha Vida. O programa Casa Verde e Amarela deve regulamentar financiamentos para a compra da casa própria, com foco em famílias com renda mensal de até R$ 7.000 em áreas urbanas. Para áreas rurais, o foco são famílias com renda anual de até R$ 84.000. A meta do governo é atender com financiamento habitacional mais de 1,5 milhão de famílias de baixa renda até 2024. O número representa um incremento de cerca de 350 mil residências em relação ao que se conseguiria atender anteriormente. Esse crescimento é previsto em função de negociações com o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que subsidia o programa, e com a Caixa Econômica Federal, que é o agente financeiro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, as regiões Norte e Nordeste devem ser contempladas com a redução nas taxas em até 0,5 ponto percentual para famílias com renda de até R$ 2.000 mensais e 0,25 pontos para quem ganha até R$ 2.600. As promoções do mês de janeiro sempre ajudaram a movimentar o comércio. E nesse ano, os lojistas apostam nas liquidações para aquecer o ritmo de vendas prejudicado pela pandemia do novo coronavírus. Não tem olho que não brilhe com essa palavrinha, liquidação. Em muitas vitrines já tem produtos mais baratos, 30%, 50% e até 70% de desconto. Janeiro é o mês das liquidações e nesse ano, mais do que nunca, os lojistas estão apostando nas promoções para atrair os clientes, já que as vendas no fim do ano não foram bem como eles esperavam. Nessa loja no Bom Retiro, um dos principais centros de compras de São Paulo, as promoções podem chegar a até 50%. Oportunidade dos lojistas de vender as peças que estão paradas no estoque desde o fim do ano passado. Final do ano, né, o pessoal que não consegue vender, eles ficam com o estoque parado e como moda é um produto assim, vamos dizer, perecível, querendo ou não, eles têm que fazer promoção no comecinho de janeiro para sustentar o caixa, para conseguir também sustentar a produção, para poder vir com as novidades, né? Em janeiro já entra 30% praticamente em quase toda a loja e algumas peças selecionadas também de coleção atual. Em São Paulo, a Associação Comercial prepara a Sampa Week entre os dias 23 e 31 de janeiro na capital, que deve ajudar a movimentar a economia, principalmente o comércio. Mais de 20 mil lojas vão participar do Saldão. A Associação Comercial estima um aumento de 4% nas vendas na comparação com o mesmo período do ano passado. Principalmente as de ruas, porque as de shoppings sempre se organizam e conseguem fazer as promoções. Mas as de shopping também estão conosco nesse movimento. E agora, pela segunda vez, as lojas de ruas. Elas já participaram também na Semana Brasil e agora também, pela segunda vez, na Sampa Week, que vai ser no dia 23 a 31 de janeiro. Então, o consumidor aproveite e compre agora que ele vai realmente ter bons descontos. O resultado do ano passado foi um resultado muito bom nessa semana e nós temos aí a expectativa de que nós vamos ter um melhor ano em relação ao ano passado. Quem não gosta de promoção, né? Mas nada de se empolgar. A compra consciente sempre é o melhor negócio. Primeira coisa, tem que satisfazer uma necessidade minha e eu quero e vou utilizar aquele produto. Eu não vou comprar, olhar e falar, um dia eu vou usar. Não, um dia, hoje o dinheiro já não dá para falar um dia. Você compra, quando você tiver a necessidade, realmente você compra. Ah, mas pode estar mais alto. Então, se eu não estou precisando agora, eu não vou precisar no futuro. Satisfaça seu desejo de uma maneira satisfatória, ou seja, compre aproveite, mas de forma racional. Eu quero aquele determinado bem ou determinado produto, porque eu quero ele está com preço bom. Então esse seria o primeiro passo, para evitar também de você sair comprando coisas que você não tem controle.
A maioria dos profissionais de saúde que contraíram a Covid-19 estão protegidos contra uma nova infecção por um período de pelo menos 5 meses. De acordo com os pesquisadores da Agência de Saúde Pública Britânica Public Health England, 44 pessoas teriam sido reinfectadas com o novo coronavírus de 6.614 trabalhadores. O grupo pesquisado apresentou anticorpos no decorrer de um período de 5 meses, entre junho e novembro. Isso representa uma proteção de 83% em relação aos trabalhadores que não foram expostos ao vírus. O estudo foi publicado, mas ainda não foi revisado por pares da comunidade científica. Os pesquisadores alertam que, ainda que os anticorpos pareçam evitar um novo adoecimento pela Covid-19, os dados preliminares sugerem que alguns participantes carregam quantidades significativas do vírus e podem passá-los para outras pessoas. E essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, boa tarde.